Quais são as diferenças entre enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem? Essa é uma dúvida comum e que sempre marca presença quando estamos falando sobre enfermagem. Então vamos respondê-la da melhor maneira, de acordo com a Lei de número 7.498, lá de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre quem é o enfermeiro, quem é o técnico, quem é o auxiliar, quem é a parteira, o que só o enfermeiro pode fazer, que são as atividades privativas do enfermeiro, o que o enfermeiro pode fazer como integrante da equipe de saúde, as atividades do técnico de enfermagem, as atividades do auxiliar de enfermagem e onde essas atividades são exercidas. Vamos lá? Quem é o enfermeiro? De acordo com o artigo 6º, são enfermeiros os titulares de diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei, o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferidos nos termos da lei, e também o titular de diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro e de enfermeira obstétrica ou obstetriz. Também temos os casos daqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem o título de enfermeiro conforme o disposto na linha D do artigo 3º do Decreto 50.387, de 28 de março de 1961. E quem é o técnico? De acordo com o artigo 7º, são técnicos de enfermagem o titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente, o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como um diploma de técnico de enfermagem. Quem é o auxiliar? De acordo com o artigo 8º, são auxiliares de enfermagem o titular do certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente, o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. O que não se enquadra nessas duas condições, por exemplo, os profissionais com certificado de enfermeiro prático, que acontecia no passado, está descrito aqui na tela. E quem é a parteira? De acordo com o artigo 9º, são parteiras a titular de certificado previsto no artigo 1º do Decreto-Lei de número 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto na Lei de número 3.640, de 10 de outubro de 1959, e a titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até 2 anos após a publicação dessa lei como certificado de parteira. E o que só o enfermeiro pode fazer? Quais são as atividades privativas do enfermeiro? De acordo com o artigo 11º, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, ou seja, só ele pode fazer: a. Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. B.
organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. C. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. H. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. I. Consulta de enfermagem. J. Prescrição da assistência de enfermagem. L. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. M. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. E o que o enfermeiro pode fazer como integrante da equipe de saúde? Como integrante da equipe de saúde, A participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. B. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. C. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. D. Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. E. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. F. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. G. Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. H. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. I. Execução do parto sem distocia. J. Educação visando a melhoria de saúde da população. E temos o parágrafo único também. As profissionais referidas no inciso 2º do artigo 6º dessa lei incumbe ainda a assistência parturiente ao parto normal, a identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico e a realização de episiotomia e episiorrafia e a aplicação de anestesia local quando necessária. As atividades do técnico de enfermagem. De acordo com o artigo de número 12º, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo a orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e a participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especificamente: primeiro, participar da programação da assistência de enfermagem. Segundo, executar as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, que nós acabamos de mencionar, tá? Observando o disposto no parágrafo único do artigo 11º dessa lei. Terceiro, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. E quarto, participar da equipe de saúde. As atividades do auxiliar de enfermagem. Artigo número 13º. O auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especificamente, primeiro, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Segundo, executar ações de tratamento simples. Terceiro, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. Quarto, participar da equipe de saúde. E onde essas atividades são exercidas? As atividades referidas nos artigos 12 e 13 dessa lei, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão de um enfermeiro.